buscando reforçar a leitura de Escravidão, do autor Laurentino Gomes, vamos trazer trecho maravilhoso deste livro, Capital e Trabalho na Formação Econômica do Brasil, do autor Arthur Bispo dos Santos Neto, editorial Instituto Lucas. Capítulo 1. Capital mercantil e colonização do Brasil. O capital possui natureza social. O capital vem ao mundo pela mediação da apropriação de mais trabalho. Trata-se de acumulação de mais-valia. Marx chama a atenção para a natureza social do capital, de como ele vem ao mundo pela mediação da apropriação de mais trabalho. A essência dessa entidade se chama acumulação de mais-valia. É o que faz o capitalista investir seu dinheiro na abertura de uma empresa, quando as relações capitalistas genuínas estão estabelecidas. O capitalista somente põe tempo de trabalho necessário onde existe a possibilidade de transformá-lo em tempo de trabalho excedente. O caráter social do capital propriamente dito se configura nos primórdios do capitalismo na manufatura, no fato de que ele precisa aglomerar uma multidão de trabalhadores no mesmo lugar, sob a sua supervisão, superintendência e mediação. Estamos no contexto da Revolução Industrial, séculos XVIII e XIX. O capital manifesta-se claramente como uma força social ou como uma força massa, e o trabalho na sociedade mais desenvolvida se configura claramente como força de trabalho assalariada. Nela, os produtores devem ser expropriados completamente dos meios de subsistência e dos meios de produção, constituindo-se em trabalhadores livres, leves e soltos como os pássaros. A única coisa que dispõe para vender é a sua força de trabalho. Destituído dos meios de subsistência necessários à reprodução de sua existência, o trabalhador se vê obrigado a vender sua força de trabalho para não morrer de fome. A destituição dos trabalhadores dos meios de produção e dos meios de subsistência é condição primordial para a emergência do modo de produção genuinamente capitalista. O trabalhador, destituído dos meios de produção e subsistência, é obrigado a vender a sua força de trabalho para garantir a reprodução de sua existência orgânica e social. O trabalhador livre, leve e solto é condição elementar para a emergência do trabalho assalariado e da forma genuinamente capitalista. De um lado, há o vendedor de sua força de trabalho, na figura do operário, e do outro lado, o comprador dessa força de trabalho, o capitalista. A liberdade do capitalista e a liberdade do trabalhador assalariado são completamente distintas. O capitalista vai ao mercado para comprar meios de produção e força de trabalho. Ao chegar ao mercado, ele pode escolher a força de trabalho que considera importante para o sucesso de seu empreendimento, enquanto o trabalhador torce para encontrar alguém disposto a comprar sua força de trabalho como uma mercadoria. No entanto, não existe garantia de que sempre haverá um comprador para sua mercadoria. Por sua vez, a força de trabalho é uma mercadoria muito distinta de qualquer outra mercadoria, pois é a única que o capitalista pode comprar por um valor e vender acima do valor antecipado. A força de trabalho, ela incorpora muito mais valor à mercadoria que é produzida do que o trabalhador recebe como remuneração
pelo dispêndio dessa força de trabalho. Por isso que a força de trabalho humana é uma mercadoria muito singela, muito singular, porque ela incorpora um valor muito maior à mercadoria do que o valor que o trabalhador recebe como remuneração por despender essa força de trabalho. Interessante, né? É uma mercadoria muito especial. É preciso considerar o modo como o capitalista conseguiu dinheiro para comprar força de trabalho e meios de produção. Marx não começa sua obra fundamental, o Capital, tratando dessa questão, mas sim elucidando o segredo da forma mercadoria, enquanto expressão da forma de configuração da riqueza na sociedade burguesa, sociedade do século XVIII e do século XIX. Karl Marx descreve o seu tempo. Marx é do século XIX e ele faz uma descrição da sociedade capitalista. Então, estamos tratando de uma sociedade do século XVIII e do século XIX. Para isso, toma como objeto de estudo a sociedade capitalista mais desenvolvida de sua época, a sociedade inglesa, e opera uma análise do desenvolvimento social que culmina na aparição da grande indústria capitalista. Considera suas distintas mediações e chama a atenção especial para a articulação dialética que subsiste entre produção e circulação de mercadorias, haja vista que o capital é uma totalidade dinâmica. O capital não é apenas processo de produção de valor, mas também processo de realização do valor. É preciso considerar o movimento dialético que perpassa e atravessa a forma mercadoria, e como a mais-valia produzida precisa ser realizada. Do contrário, o capital resta estagnado no âmbito da produção. Além disso, uma parte da mais-valia produzida e realizada precisa ser capitalizada, ou seja, uma parte dela deve retornar à produção e refazer seu circuito, pois, se toda ela for consumida pelo capitalista, o processo de reprodução do capital não se manifesta de maneira ampliada, mas de forma simples. O capital é essencialmente processo de reprodução ampliada, pois precisa crescer gradual e intensamente, pois capital é acumulação e expansão. Se isso não acontece, o sistema entra em grave crise. O capital precisa se realizar em mais produção para que o sistema não entre em crise. Mas estamos falando da época de uma sociedade que emergia da Revolução Industrial. É um tipo de capitalismo completamente diferente do capitalismo de hoje, que é o capitalismo financeiro, capitalismo de relações sociais financeirizadas. É a preponderância do mundo financista à custa e em detrimento do mundo da produção. Aqui não, aqui era o império do mundo da produção. Marx descreve o tempo dele, século XIX. Para os propósitos deste trabalho, é fundamental explicar como o capitalista conseguiu dinheiro suficiente para comprar força de trabalho. Os apologistas do sistema do capital tentam obliterar sua efetiva gênese quando afirmam que o capitalista conseguiu esse dinheiro devido à maximização e seus preceitos morais. Afirmam eles que uma classe específica de homens
alcançou este estado privilegiado devido ao fato de, no passado, saberem agir de maneira parcimoniosa na administração de seus limitados recursos, não gastando seu dinheiro em coisas desnecessárias e inócuas. O dinheiro nas mãos dessa classe de homens permitiu que se distanciassem da classe dos homens nécios, tolos e preguiçosos, que gastaram seus recursos em coisas improdutivas. O capitalista emergiu, então, de uma classe formada por indivíduos astutos e inteligentes, trabalhadores e previdentes, que souberam administrar seus pequenos recursos com eficiência e, assim, operam o circuito mágico de transformação de dinheiro em mais dinheiro. Os teóricos da economia política e do mercantilismo não se cansam de repetir que o capitalista comercial foi bem-sucedido graças à sua sagacidade e espírito criativo, pois souberam aplicar corretamente o seu dinheiro. O capitalista comercial foi bem-sucedido, pois soube aplicar corretamente o seu dinheiro. Pela mediação de seu espírito comercial, conseguiu comprar barato e vender mais caro. O salto mortal de dinheiro em mais dinheiro, segundo os teóricos da economia política, brotaria do espírito sagaz dos homens de negócios, e não do movimento produtivo. Neste, o capitalista se apropria do tempo de trabalho excedente. Não se verifica o reconhecimento do processo de acumulação primitiva de capital, em que o capital vem ao mundo pela mediação do roubo e da pilhagem, e da escravidão. Esses teóricos tentam ocultar a forma originária que consubstanciou a acumulação de capital, ou seja, como o capitalista conseguiu o capital necessário para poder comprar a força de trabalho assalariada na Europa. Desvelar o segredo desse processo é fundamental para compreender o desenvolvimento da história econômica do Brasil. E vejam só que curioso. Em um dos parágrafos do capítulo 3º do livro Escravidão, volume 1º, do autor Laurentino Gomes, capítulo 3º, As Origens, tem uma informação muito engraçada. John Locke, pensador humanista responsável pelo conceito de liberdade na história moderna, John Locke é um iluminado iluminista que traz o conceito do liberalismo. John Locke, pensador humanista responsável pelo conceito de liberdade na história moderna, era também acionista da Royal African Company, criada com o único propósito de traficar escravos. Que interessante! John Locke era um capitalista que especulava com ações em bolsa de valores, ações essas lastreadas no tráfico negreiro. Muito interessante. É o contexto da acumulação primitiva de capital. Que legal! John Locke, pai do liberalismo. Inclusive, temos um livro dele para lermos aqui no canal. Tá aqui, ó. Sim. Leremos John Locke, da coleção Os Pensadores, John Locke, acerca da Carta sobre a Tolerância. Carta acerca da tolerância. Registros finos, muito importantes para a nossa compreensão sobre o desenvolvimento do capitalismo industrial. Maravilha! É isso. John Locke. Leremos John Locke também aqui no canal. Maravilha, coisa boa. Vários livros legais
Escravidão, Capital e Trabalho na Formação Econômica do Brasil e John Locke, maravilha, coisa boa. Bom é propagarmos cultura. É isso. Nestes tempos tenebrosos, apenas a cultura salva. Amém. Viva Jesus, o ser perfeito de Deus. Amém, amém, amém e amém.